A nossa conversa de hoje é sobre o livro Cultura da Conexão. Um dos autores desse livro, Henry Jenks, ele é muito conhecido por uma obra que tem um nome mais ou menos parecido, que é Cultura da Convergência. Esse livro, Cultura da Conexão, ele tem três autores, o Henry Jenks, o Joshua Green e o Sam Ford. Nós vamos fazer nessa nossa conversa uma abordagem dos principais pontos desse livro. Para nós começarmos, ele tem uma frase que resume bem essa obra, que é a seguinte: nossa mensagem é simples e direta, dizem os autores na página 23. Se algo não se propaga, está morto. O que isso significa? O que esse algo quer dizer? Eles tratam no livro, os três autores tratam no livro sobre cultura participativa. E como que as mídias sociais e tudo aquilo que a internet representa nesses últimos anos é, provocou de transformações na cultura. Então, o que eles querem dizer que se algo não se propaga está morto, significa que quando nós produzimos algo para a internet, é fundamental fazer com que esse material, com que esse conteúdo esteja disponível para um maior número de pessoas. E não só disponível, ele tem que ter condições de ser levado pelas próprias pessoas a mais pessoas ainda. Essa é a ideia da propagação, que é diferente da lógica do viral. Porque o viral, como nós vamos ver mais à frente, ele pressupõe a divulgação massiva no ambiente digital. A propagação também tem isso, só que a propagação tem um elemento a mais, que é a possibilidade de transformar o próprio conteúdo. Mais à frente a gente vai compreender melhor essa discussão. Aspectos fundamentais da obra para nós entendermos cultura da conexão, entendermos esse livro. Primeiro, cultura participativa está presente na circulação das obras. Então, aquilo que a gente produz, um vídeo para a internet, uma música, um livro, um blog pessoal, ou algo que existe na mídia tradicional e acaba indo parar na internet, isso precisa circular. E tem que circular a partir da lógica da cultura participativa. Cultura participativa não é simplesmente você, como usuário do YouTube, assistir um vídeo que está no YouTube. Cultura participativa é participar. Então, é você ter a possibilidade de baixar esse vídeo e transformar e editar ele. Outro ponto importante discutido na obra: produtores de conteúdo devem estar abertos para a ideia de que suas obras vão ser compartilhadas e remixadas. Porque se a cultura é participativa, as pessoas querem pegar esse material que está circulando e fazer dele o que quiser. Então você pode enviar para os amigos ali num grupo de WhatsApp e tornar aquele material viral, mas você também tem a condição de pegar aquele mesmo material e remixar, e transformar, e dar um novo sentido para ele. Outro ponto fundamental do livro Cultura da Conexão é: conteúdo relevante é aquele que faz sentido para o público. E isso, quando a gente discute marketing digital, a gente tenta tocar muito isso com os novos produtores de conteúdo. Quando a gente estuda a alfabetização midiática e informacional, a gente também procura mostrar que aquilo que se torna muito popular, ganha uma dimensão muito grande dentro da internet, é porque de alguma maneira faz sentido para o maior número possível de pessoas. Então não se trata necessariamente de ter a melhor qualidade de texto, ou de imagem, ou de áudio, mas ser útil, fazer sentido para alguém. Outro ponto fundamental da obra é que o compartilhamento entre amigos é a chave para a fluidez do conteúdo. Esses amigos não é simplesmente o amigo de fato, mas aquelas pessoas que você conhece. O que os autores dizem sobre isso é o seguinte: quanto mais próxima você uma pessoa maior a possibilidade de eu compartilhar um conteúdo que ela vai me remeter. Daí a importância da rede
das redes de amigos e conhecidos para uma disseminação desses materiais. E isso também explica um outro fenômeno, que é o fenômeno das notícias falsas e da desinformação, porque a gente recebe também muito material de amigos, de parentes, de conhecidos, de pessoas que têm alguma credibilidade conosco. Então esses aqui são alguns pontos fundamentais da obra Cultura da Conexão. Sobre o viral, os autores eles não gostam de usar esse termo viral para falar desse material que está disponível na internet e que se torna popular. Eles explicam as razões aqui. Primeiro, o que é o viral? O viral, o termo viral, tem uma origem relacionada a histórias de ficção científica. E pressupõe também, segundo os autores, uma disseminação de um conteúdo de forma quase que racional. Daquela maneira assim, de que a pessoa recebe um material, recebe um conteúdo e vai divulgá-lo sem fazer uma reflexão, sem uma análise adequada desse material. O que pode acontecer, mas também pode não acontecer. O ideal, segundo os autores, é falarmos em mídia propagável. Porque mídia propagável pressupõe que a pessoa ela tem a possibilidade de fazer alguma transformação nesse material, algum redesenho, alguma remixagem nele. Não é simplesmente alguém que vai consumir de modo passivo e vai reproduzir e compartilhar esse conteúdo com terceiros. O viral também, ele somente, segundo os autores, pode ser usado quando o público não tem autonomia sobre o conteúdo, sobre a distribuição desse conteúdo. Por exemplo, e é um dos exemplos do livro, tem alguns e-mails, serviços de e-mails gratuitos, que quando você manda mensagem, aparece lá no rodapé da mensagem. E-mail encaminhado do serviço tal, por exemplo, e-mail encaminhado do Yahoo e-mail, ou do Gmail, ou como o iPhone faz, ou fazia, que era, esta mensagem foi enviada do iPhone tal. Então, o público, o usuário, ele não tem autonomia sobre aquele conteúdo. Ele não tem como dizer que não vai encaminhar isso. Isso, para os autores, é que é viral. Isso é o que pode ser definido como viral. Olha só um caso muito curioso, muito interessante, o caso da Susan Boyle. Susan Boyle, muito provavelmente você deve ter ouvido falar dela. Ela se tornou uma figura muito popular depois de participar de um programa de calouros na Inglaterra. E ela teve um vídeo dela, o vídeo da audição, da primeira vez que ela aparece no programa, teve 2,5 milhões de visualizações no YouTube em 72 horas. É muita coisa. E foi uma apresentação bastante emocionante, porque ela chega meio desacreditada por parte dos apresentadores e parte dos jurados, por causa da fisionomia dela e da expressão muito humilde que ela tinha, e faz uma apresentação mágica pela qualidade da voz, porque ela canta também uma música que fala sobre sonho. Então acaba tocando muito os jurados e o público. E ela representa ali, quase que sem querer, um papel que é muito caro na televisão, que é do patinho feio, sabe? Daquela pessoa ali que você não dá nada e que de repente ela se transforma completamente. Então, esse vídeo da Susan Boyle, ele teve muito sucesso, tem muito sucesso até hoje. Tanto que esse vídeo teve mais audiência do que a própria final do programa em que a Susan Boyle participou. Isso está dentro da lógica da propagação. O que é propagação de fato nesse exemplo é você ter esse vídeo replicado em inúmeros canais do YouTube, em inúmeros lugares da internet. Muitos desses lugares pegaram esse vídeo da Susan Boyle, transformaram ele, remixaram, fizeram paródias e outras coisas, deram um novo sentido a ele. E ele é muito, mas muito popular, mesmo já tendo aí mais de 10 anos que essa apresentação da Susan Boyle ocorreu. Então isso é
Isso é resultado dessa cultura participativa, em que as pessoas elas não querem apenas assistir, elas não querem apenas ver, elas querem ter acesso a um material que esteja ao alcance da mão e que seja também um material que ela possa compartilhar de forma livre e que ela possa transformar também esse material. E aí os autores dizem o seguinte: as indústrias de mídia compreendem que a cultura está se tornando mais participativa, que as regras estão sendo reescritas e que os relacionamentos entre os produtores e seus públicos estão em fluxo. Esse estão em fluxo, é importante nós sabermos disso. Isso significa que o produtor ele tem que entender que a obra que ele faz, ele tem o direito autoral sobre ela, mas ela está livre. Então pode ser que amanhã ele vai se deparar, por exemplo, com um uso que é feito do seu material que ele não havia pensado. E esse novo uso é o que vai ser o popular. Não aquela maneira como ele tinha pensado lá atrás. Isso tem muito a ver com memes, por exemplo. Quando alguém do material e acaba dando um novo sentido para esse material, né? Acaba fazendo ele inclusive se tornar até mais popular do que ele era originalmente numa mídia tradicional ou mesmo na internet, mas com uma outra cara. Por isso que os autores dizem no Cultura da Conexão que existem dois tipos de arranjos a qual o público e os produtores eles vão estar submetidos. Primeiro é a cultura da commodity, a outra é a economia do dom. A cultura da commodity é você produzir um conteúdo, aquele conteúdo é seu, você tem o domínio e o controle sobre ele, e você disponibiliza ou via radiodifusão ou via internet, com as ferramentas que a internet tem disponível, e aquele ali é um material que você produziu, que tem elementos da cultura lá, mas é um material quase que, vamos dizer assim, em seu estado bruto, em seu estado original, daí cultura da commodity. A economia do dom é o que vem com os usuários. A economia do dom é o usuário pegar esse material, esse conteúdo, e ressignificá-lo. Fazer uma mixagem, uma transformação, enviar para um grupo de nicho que talvez não fosse aquele grupo do público-alvo original que os produtores haviam imaginado, e aí nesse novo grupo de nicho esse material cresce e se desenvolve. É fazer, por exemplo, traduções de séries para outros idiomas. É o fandom, quando o fã ele pega, por exemplo, uma história que existe ali e cria uma fanfic, uma história ficcional sobre aquele personagem, e aquele personagem que talvez não era tão conhecido do público fica mais conhecido por causa dessa fanfic que os fãs criaram. Então a cultura da commodity e a economia do dom, elas estão situadas nesse universo da cultura participativa. Uma ainda em seu estado bruto, né, é a commodity, e a outra sendo transformada e modificada pelos usuários a partir de uma coisa muito cara para esses usuários, uma coisa muito importante para esses usuários, que é participar, que é ter uma voz dentro daquela obra. Uma das formas que isso acontece é a partir da reavaliação do residual. O residual são materiais antigos que perderam o valor econômico, mas que ele ainda tem um público de interesse, um público simpatizante em torno dele. Tem uma relação com aquilo que é nostálgico. É quando você vê, por exemplo, um desenho animado da época que você era criança, e tem lá, por exemplo, um trechinho no YouTube, você vê uma cena ali de 1 minuto, 1 minuto e meio, e aquilo ali te agrada, e você gosta, e isso é legal, sabe? E esse tipo de material, que é o residual, ele tem um poder de propagação muito grande, porque ele está lidando com o sentimento, com esse sentimento do nostálgico, com a saudade. Agora, é um material que ele exige curadoria, porque não pode ser simplesmente qualquer coisa.
Se você tem, por exemplo, na sua casa um tanto de VHS e quiser transformar isso em arquivos digitais, você pode fazer. Mas talvez não seja tudo que você vai colocar na internet. Talvez você vai colocar aquilo que você acha que não tem, aquilo que é mais interessante, aquilo que ficou desatualizado e talvez precisa ser revisto, por exemplo, um comercial de televisão que tem um tipo de discurso que não é um discurso mais aceito na sociedade. Então você vai colocar para mostrar para as pessoas como era antigamente. Mas veja só, tudo isso exige curadoria. Você vai colocar aí acompanhado de uma descrição que vai dizer isso. E isso muitas vezes pode restaurar o valor econômico desse material. Então um desenho animado, como nós falamos, então o desenho animado ele já teve a época dele, teve um momento dele lá que ele era muito popular na televisão. A turma, a geração que assistia esse desenho animado cresceu e aquele desenho ficou na memória. Hoje, se uma emissora de televisão for colocar esse desenho no ar, dificilmente terá audiência, porque aquele público que gostava dele não está disponível para audiência na televisão. E talvez o público jovem que hoje assiste televisão não vai assistir, não vai acompanhar. Mas, se você pegar esses materiais, essas fitas VHS, os episódios corretos, disponibilizar no YouTube, você pode voltar a dar um valor econômico a aquela marca daquele desenho animado, fazendo inclusive que haja novos produtos sobre ele, enfim. Um exemplo disso é o Caverna do Dragão, que é um desenho animado que nunca terminou, nunca teve um episódio final. Existe uma grande quantidade de fãs que debatem sobre isso na internet, e volta e meia sempre tem algum conteúdo novo sobre Caverna do Dragão, um conteúdo novo que eu vou dizer assim, entre aspas, né? Então, um possível episódio que os fãs se juntaram e fizeram sobre ele. Tudo isso vai restaurando o valor econômico desse desenho, dessa marca, que é uma marca. Então, você vai comprar uma camiseta geek, vai estar lá, Caverna do Dragão. Você vai comprar um cartaz para você colocar na sua sala, no seu quarto de desenhos antigos, você vai encontrar a Caverna do Dragão com certeza. Vai fazer um cosplay, vai ter alguém que vai vestir ali de um dos personagens. Então veja só que curioso essa questão do residual. Os autores dizem o seguinte: no início dos anos 1930, o termo cult referia-se a crenças e práticas religiosas que rompiam com o pensamento dominante do cristianismo. Nos anos 1960, o termo era aplicado às preferências de nichos na mídia e na cultura. No entanto, cada vez mais a definição de media cult descreve certos modos de participação de fãs, ou seja, o ser cult é participar. O fã, é aquela pessoa que gosta daquele material, que gosta do desenho animado que não passa mais hoje na televisão, que vai se reunir com outros tantos fãs e vai produzir algo próprio para isso. Vai produzir uma nova abertura, vai resgatar um episódio perdido, vai escrever um roteiro que nunca foi escrito, vai imaginar um spin-off, e essas pessoas vão produzir, elas estão numa cultura que é participativa. Se é uma cultura participativa, elas vão baixar um aplicativo, um software que permite fazer animação, fazer a redublagem de um episódio e dar o tom que ele acha que é o adequado, né, que é interessante para a audiência se manter mobilizada em torno daquilo ali. Olha só que caso curioso que é do Glee. Glee é uma série de TV musical que foi criada para competir com High School Musical. Bem, eu não sei se você já assistiu Glee. Glee, ele se passa numa escola. Glee é um coral que os alunos se reúnem para cantar nesse coral. É uma atividade que o professor desenvolve. E a cada episódio, além dos dramas adolescentes que os personagens vivem, eles encenam alguma música pop com um arranjo diferente. Então tem, por exemplo, o Smooth Criminal, do Michael Jackson, que é uma versão assim muito bonita, com violoncelos, os dois personagens eles dançam e cantam.
Então é muito bonito esses arranjos que a série faz. Na prática, Glee virou uma série capaz de apresentar novos artistas e pegar esses clássicos que muita gente nem conhece, que essa geração que assistiu Glee, né, que Glee ali é meados dos anos 2000, né, 2006, 2007 mais ou menos, muita gente que era adolescente naquele momento nunca tinha ouvido alguns desses clássicos, tem a oportunidade de conhecer aonde? Nessa série de TV com um arranjo diferente. O resultado disso é que, além do público conhecer esse público que é o público-alvo da série, não é um público novo, né? Não é um público que estava lá atrás que gostava desses cantores, é um público jovem, pode ter até alguma coisa ali de residual, do nostálgico, daquelas pessoas, né, dos pais desses jovens que estão assistindo Glee, também acompanhar por causa dos clipes, mas o Glee está atrás do adolescente. Então a série acaba apresentando para esse adolescente essas músicas. O resultado disso é que Glee se tornou o grupo com o maior número de músicas na Hot 100 da Billboard, que é uma lista das músicas mais tocadas. Inclusive, é uma lista que tem nomes como, por exemplo, Elvis, Michael Jackson, Madonna, e eles são, né, o grupo que tem o maior número de músicas presentes nessa lista, superando nomes como, por exemplo, o próprio Elvis, o Michael Jackson e outros artistas. E aí os autores, eles trazem um conceito muito importante que é dos producers, que é os produtores usuários. Segundo eles, o conceito combina a disponibilidade técnica, ou seja, há meios de fazer. Se a gente for voltar no tempo e pensar lá no início dos anos 2000, no final dos anos 90, a dificuldade que era para produzir, para editar um vídeo era complicado. Você tinha que ter um bom computador com placa de vídeo. Se você tinha uma câmera, você tinha que ter uma placa no computador, que era a placa de vídeo, para conectar essa câmera de vídeo no computador, para capturar da câmera. Então era uma engenharia que o usuário comum não estava muitas vezes disposto em realizar, em fazer, e não tinha como. Hoje tudo é mais fácil, hoje você não precisa nem de um software no seu computador para editar um vídeo, você faz online. Outra coisa importante para tornar o público producers, né, produtores usuários, é abordagem ligada à solução de um problema. Qual que pode ser um problema a ser enfrentado? Eu sou um fã de um desenho animado, gostaria de ter acesso a ele e não tenho. O que eu faço? Eu tenho a internet onde eu vou pesquisar isso tudo. Um outro tipo de problema. Eu sou fã de uma série, mas essa série não tem os capítulos em português, eles demoram muito para irem ao ar. O que eu posso fazer? Eu posso me reunir, posso encontrar outros fãs de outros países e conseguir produzir junto com eles as legendas para que eu assista. E quando eu faço isso para mim, eu também disponibilizo isso para outros. A falta de uma hierarquia. Então, para os produtores e usuários, não há chefe. Não há ninguém que manda. Você pode estar numa comunidade de pessoas que se dedicam a legendar séries e filmes que não existem em português e não tem um chefe para isso. Não tem uma hierarquia. É um núcleo completamente colaborativo e participativo. Outra coisa também é o compartilhamento de material sem estar restritos às amarras dos direitos. Não é que o direito autoral acabou. O direito autoral continua e é importante. Mas os próprios produtores originais, eles já têm algum grau de flexibilidade e de entendimento de que a produção que o usuário faz pode ser importante para, inclusive, o desempenho econômico da obra que eles produziram, que eles realizaram. O que faz um material ser mais suscetível de ser compartilhado e, por consequência, mais propagável? Primeiro, esse material ele tem que estar disponível quando e onde o público quiser. Então ele tem que estar numa plataforma acessível ou no meio acessível. Se eu produzir um vídeo, não adianta eu ter o arquivo de vídeo no meu computador e ficar mandando pelo WhatsApp o arquivo bruto de vídeo.
Talvez é melhor colocar no YouTube e mandar só o link, porque não pesa, a pessoa não precisa fazer download, ver quando quer, abrir uma janelinha ali no WhatsApp. Então é algo flexível. Outra coisa também ligada a isso é que tem que ser portátil. Ser portátil, além de estar numa plataforma que tenha qualidade de visualização, o ser portátil significa que tem que ter condições de você remeter a outras pessoas. Outra coisa é ser facilmente reutilizável. Então, se eu quiser, eu posso fazer download e editar aquele material. Relevante para os vários públicos. Você tem um canal no YouTube, você sabe que você tem que ter uma persona, um público-alvo e falar com ele. Mas não somente com ele, você tem que ter em mente que o seu material pode alcançar outras pessoas que não são seu público prioritário inicialmente. Outro ponto importante é que tem que estar dentro de uma rede constante de produção. Então, não adianta você só fazer uma vez ou duas, inclusive para que os algoritmos eles favoreçam o seu canal no YouTube, a sua página no Instagram ou de qualquer rede social, você precisa produzir com regularidade. Porque o YouTube, o Instagram, a grosso modo, eles não produzem conteúdo. Claro que eles têm ali os canais deles, enfim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que eles, quem produz material para eles somos nós, usuários. Então, o algoritmo das plataformas vai privilegiar quem produz com regularidade. E aí os autores, inclusive, discutem um ponto importante, uma discussão que tem no marketing digital, que é a cauda longa. A cauda longa é a seguinte ideia. Você tem aqui, no início desse gráfico, um conjunto grande de pessoas e os interesses dela. Quando você produz um canal no YouTube, por exemplo, sobre gastronomia, você vai falar sobre, por exemplo, vai dar uma receita, ou vai falar sobre uma nova panela, uma nova forma de produzir um tipo de comida, enfim, você está falando com essa parte aqui do gráfico, com o maior número de pessoas. A ideia da cauda longa é o seguinte, é que ao longo desse grande público que está disponível aqui, existem públicos de nicho ou pessoas interessadas em determinados assuntos, que muitas vezes esses assuntos não estão sendo tratados pelos principais canais, pelos principais meios. Então o que você faz? Você, no seu canal, você vai oferecer, ao invés de conteúdo para cá, você vai oferecer para cá. Ou seja, você vai fazer um funil, nichar o seu conteúdo ainda mais dentro do seu próprio público-alvo, para que quando a pessoa fizer uma busca no Google ou no YouTube sobre o assunto, ele vai conseguir remeter para você. O público de nicho, ele é menor, porém, ele é um público mais identificado com o assunto que ele precisa, sabe? Ele não está procurando qualquer coisa, ele tá procurando aquilo que você produziu para ele. Então, pode ser que você tenha mais audiência aqui do que aqui. Porque aqui você vai competir com tanto de canal já estabelecido. Aqui você vai competir com menos canais e, ao mesmo tempo, você vai atender diretamente a demanda daquilo que o público quer. Observa só, ouça só essa outra citação dos autores. As pessoas usam textos de mídia tanto para desfrutar experiências culturais compartilhadas, como para se diferenciar das preferências das massas. Daí a importância da cauda longa. Então, a pessoa quer diferenciar um conteúdo, então você tem que oferecer não o topo do gráfico, mas o outro lado, o extremo dela. O conteúdo de mídia de massa muitas vezes se torna propagável pelo fato de sua onipresença relativa fornecer pontos em comum para conversas com a ampla variedade de pessoas. Então, o grande conteúdo, aquele que está lá no início do gráfico, da cauda longa, ele funciona como um meio para que as pessoas tenham ali o que conversar umas com as outras. Né? Lembra um pouco, inclusive, a teoria da agenda 7. Agora, o conteúdo de nicho, os autores estão dizendo,
Conteúdo de nicho, por outro lado, se propaga porque ajuda as pessoas a comunicar seus interesses e sensibilidades mais particulares para se distinguir da maioria. Então, por isso que focar em um ponto da cauda, aqui no extremo, é melhor do que onde há mais disponibilidade, de público. Para nós caminharmos para o final, o último capítulo do livro tem o título Pensar Transnacionalmente. Isso quer dizer o seguinte, que os padrões de propagação, os autores dizem, os padrões de propagação de mídia, eles não são simplesmente entre centro e periferia, ou seja, traduzindo isso para países, entre países que têm um grande poder econômico e político, indo o conteúdo deles para a periferia, ou seja, para países subdesenvolvidos. E aí eles continuam. Então, a propagação não é simplesmente centro e periferia, como são compreendidas historicamente, mas podem ser multimodais, conectando países que tiveram comunicação limitada no passado. Então você pode ter um país que ele não tenha o mesmo poder político e econômico de onde você reside, ou das grandes nações desenvolvidas, e esses desenvolvidos entre aspas, do mundo, mas ter ali uma participação e um processo de troca entre eles. Os autores citam alguns casos muito interessantes. Eu anotei alguns deles aqui. O Kuduro, que é uma dança africana, que se tornou muito popular na Europa e na América Latina. O cinema nigeriano, que é o segundo país, a Nigéria é o segundo país com a maior quantidade de produção de filmes do mundo, porque eles fazem filmes para DVD. E o caso das séries, que mesmo sendo feitas em outros países, né, como os Estados Unidos, elas são adaptadas ou são traduzidas para diversos idiomas para ter essa disseminação global. E essa tradução acontece à revelia do próprio estúdio, dos próprios produtores. Então, veja só que esses produtos culturais, eles estão se movimentando dentro do próprio território e de modo transnacional, ou seja, você tem ali um estilo de dança, um estilo de música, um estilo de filme, de série, que ele vai ir para outro lugar e não necessariamente esses lugares são lugares que fazem fronteira, ou são lugares que têm uma cultura próxima, ou que compartilham ali acordos políticos e econômicos que tornam esses países amigáveis entre si. E essa é uma propriedade, esse pensar transnacionalmente é uma propriedade dessa condição atual que a mídia digital impõe, que é da cultura da conexão. Essa aqui é a referência do livro, né? Então, o Jenkins, Ford e Green, o livro Cultura da Conexão, Criando Valor e Significado por Meio da Mídia Propagável, livro publicado no Brasil pela editora Aleph.